E falou de noticiário internacional, é ele quem chega, o nosso editor Marcelo Favalli. Eu quero, Favalli, primeiro, ótima tarde, boa semana. Eu queria entender, Favalli, o seguinte: o presidente americano Joe Biden fez um discurso hoje dizendo que os Estados Unidos não estão em crise, né? E fazendo até uma alusão à crise de 2008. Como é que você viu isso? Olá, Paulo, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Você sabe que isso não estava na agenda do presidente Joe Biden. Ele teve que correr ali no púlpito da Casa Branca para acalmar os mercados, porque as bolsas de valores do mundo, e principalmente dos Estados Unidos, estavam quase que derretendo depois da falência do SVB, o Silicon Valley Bank. Esse é o momento do pronunciamento do Joe Biden e, basicamente, foram 3 parágrafos em que ele fala: o sistema bancário dos Estados Unidos é seguro, os depósitos estão disponíveis e os americanos podem confiar no sistema bancário dos Estados Unidos. Isso por uma razão, viu, Paulo? Seja você um pequeno investidor, um grande acionista ou alguém que tem uma conta neste outros bancos aí que estão cambaleando, eles são unidos pelo mesmo sentimento: o medo. E aí o governo americano não pode deixar que isso entre como se fosse um castelo de cartas, um efeito dominó. O medo de que um banco venha a falir leve muita gente a sacar dinheiro. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais do Silicon Valley Bank, que faliu no finalzinho da semana passada e estremeceu os mercados. Mas eu vou te dar um outro exemplo falando desse medo aí, desse efeito cascata. O First Republic Bank, que também tem sede na Califórnia, nesta segunda-feira, acreditem, perdeu 70% do seu valor de mercado, porque foi todo mundo lá tentar sacar o dinheiro. Quem tinha ações investidas nesse banco retirou da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, temendo que, então, o First Republic Bank, outro banco californiano, entre nessa mesma linha de sucessão de falências e de crise. Agora vamos voltar para o protagonista dessa história. Começou a aparecer na sexta-feira, ganhou corpo no final de semana, que é o Silicon Valley Bank. A gente não ouve muito bem falar desse banco americano, é o 16º maior dos Estados Unidos, mas ele tem poucos correntistas. É um banco basicamente de investimentos, investiu muito em fintechs e startups. Não à toa ele está ali no Vale do Silício e tem esse nome no próprio nome do banco. Como o setor está em crise, houve perdas severas e aí o banco faliu. Mas, fica tranquilo que o SVB vai continuar existindo porque ele acabou de ser vendido na tarde da segunda-feira. Acreditem, para o HSBC, que é o 6º maior banco do mundo, com sede em Londres, por 1 libra esterlina. Você tem R$7 aí no bolso? Interessante. É o que custou hoje o SVB nessa operação para o HSBC. Não foi mágica, é uma tentativa aí do HSBC englobar este importante player no mercado norte-americano. Fica aí o banco e a massa falida para o HSBC, que diz que vai tentar recuperar. Então esse é o cenário. Tem aqui, a gente preparou uma arte gráfica para que todo mundo entenda como é que foram a reação dos mercados internacionais diante desse anúncio. Veja, vou começar com grandes bolsas. Na Austrália, na Índia, na Europa Ocidental, e aí eu estou falando de França, Alemanha, Itália, Espanha, com importantes bolsas. Vindo para a América do Norte, o Canadá teve baixas fortíssimas no seu mercado de ações. Os Estados Unidos ali estavam em baixa, o Biden veio a público dizer: vai melhorar a situação, eu estou garantindo isso, até porque a autoridade americana interveio no SBV ontem à noite. Então a Bolsa dos Estados Unidos caiu pela manhã, recuperou um fôlego com o discurso do Biden e voltou a cair um pouquinho agora. Então eu deixei aqui numa imagem mais rachurada para a gente entender. O México está descolado dessa história, o Brasil está acompanhando as quedas e eu só deixei uma exceção aqui por último para explicar para vocês a China completamente descolada do cenário internacional. Estou falando da 2ª maior economia do mundo, porque o Biden está vendo aí uma pequena recuperação depois do seu discurso. Agora, o Xi Jinping, também na segunda-feira, já havia dito, e por causa do fuso horário tem esse descolamento, Xi Jinping anunciou um forte investimento em infraestrutura, uma aplicação generosa de dinheiro na economia para fazer girar a economia, gerar empregos, fazer a roda da economia se mover mais rápido agora em 2023, quando ele foi elevado ao 3º mandato consecutivo. Então, por isso, as bolsas de Pequim, de Xangai, principalmente, na China, estavam descoladas disso. Mas esse é só o primeiro capítulo, viu, Paulo? A gente tem que ficar de olho porque o mercado vai reagir a essa história. E para ver se não vai ter uma quebradeira de próximos bancos. Favalli, sensacional. Temos mais assuntos? Por favor. Eu queria voltar para a Europa, agora falar da França.
A França enfiou a mão num vespeiro que faz parte do mundo contemporâneo. É o seguinte, essas são imagens da aprovação no Senado francês da reforma da Previdência. A gente já teve essa discussão aqui no Brasil, nos Estados Unidos, isso é uma pauta recorrente, no resto do mundo, principalmente na Europa Ocidental. E a França deu um primeiro passo. Em linhas gerais, é claro que a reforma da Previdência tem vários parágrafos. O que mais incomoda o francês é que ele vai ter que trabalhar, no mínimo, 2 anos a mais para conseguir a sua aposentadoria. Paulo, o que você acha de 5 toneladas e 400 quilos? É muito? Depende do ponto de vista sempre, né, meu querido Favalli? Tá bom, 5 toneladas e 400 quilos, 5.400 quilos de lixo acumulado na capital Paris. Por quê? Porque por conta dessa aprovação, os sindicatos foram acionados e os garis, o Departamento de Recolhimento de Lixo da capital francesa, entrou em greve e já tem aí mais de 5 toneladas de lixo acumulado nas ruas. Isso porque os garis estão reclamando, principalmente porque, além de trabalhar mais tempo, eles não ganharam nessa reforma da Previdência alguns quesitos que eles estavam reclamando, porque é uma profissão insalubre, eles queriam ter mais regalias, não só não ganharam as regalias, como perderam o direito aí de se aposentar mais cedo, vão ter que trabalhar mais. Já passou no Senado, vai voltar para a Assembleia, o que a gente chamaria aqui de Câmara dos Deputados Federais. Talvez haja mudanças no texto, se houver, tem mais uma rodada de votação no Senado, até que seja sancionado pelo presidente Emmanuel Macron. Mas essa aprovação no Senado já é um indicativo de que a proposta do presidente Emmanuel Macron deva avançar. E para encerrar, a gente volta aqui para o Brasil com um olhinho lá na Europa Ocidental, que está acontecendo em Belo Horizonte, o 39º encontro, um fórum econômico que reúne empresários de Brasil e Alemanha. E claro que na pauta desse encontro, lá na capital mineira, surgiu aí a proposta que já é debatida há 24 anos de uma integração entre Mercosul e Alemanha. A Alemanha é a maior economia da Europa e, obviamente, a maior economia da União Europeia. Para os empresários alemães, é muito importante, segundo eles, essa integração. Cairia em 85% as taxas de importações de produtos europeus, alemães entram nessa lista, obviamente, para o Mercosul. Só que é muito difícil passar. Além de ser aprovado no parlamento do Mercosul e da União Europeia, cada país vai ter que aprovar isso paralelamente. Os franceses não estão gostando muito dessa ideia e na semana passada os Países Baixos, que a gente conhece melhor como Holanda, apresentaram uma moção, os parlamentares apresentaram uma moção pedindo que o parlamento do País Baixo e também do resto da União Europeia não votem esse acordo. Por quê? Porque com a diferença das moedas, dos pesos aqui da América Latina e do real em comparação ao euro, os nossos produtos são muito baratos lá. E aqui a gente tem coisas de muita qualidade. Vinhos, frutas, carne, que chegariam lá muito barato e derrubariam os mercados e os produtores locais. É uma queda de braço, tem perdas e ganhos, Paulo, mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Tá aí o nosso queridíssimo Marcelo Favalli atualizando um pouquinho a editoria internacional aqui do nosso 3 em 1. Obrigado, Favalli. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Senhores, deixa eu pegar esse trecho aqui do Favalli. Para vocês que nos acompanham na Jovem Pan, são 5 horas e 51 minutos desta segunda-feira. Segré, vou começar contigo, já que você está aí na Argentina, sendo muito objetivo. Para que serve, na sua visão, hoje o Mercosul? Serve para muito. Tem um ditado que diz que com o Mercosul podemos estar complicados, mas sem o Mercosul estaremos muito complicados. E me parece que esse acordo Mercosul e União Europeia tem muito a agregar, desde que se melhorem os fatores de concorrência, de competitividade. A Argentina hoje não tem como concorrer, inclusive com produtos brasileiros, uruguaios e paraguaios, mas esse é um trabalho que deverá ser feito pela Argentina em particular. Agora, tem um dado interessante. O Mercosul, a União Europeia, é um acordo que involucra muitos países. São 4 desse lado, 27, 28 do outro lado, mas determina das linhas do acordo que, se for aprovado, por exemplo, pelo Parlamento brasileiro e pelo Parlamento francês, para esses 2 países já está funcionando. Então tem que ter cuidado que algum queira demorar, mas isso pode atrapalhar a sua incorporação dentro do acordo. Eu acho muito válido, mesmo que é um acordo que não tem ainda a certidão de nascimento, mas já tem a maioria de idade, né? Há mais de 20 anos que está sendo negociado. Nelson, você está de acordo com essa fala do Segré?
Estou de acordo, estou de acordo. Eu só acho que nessa ideia é tudo muito bom. A gente só espera que os governantes, que os presidentes que fazem parte desses países todos envolvidos, especialmente no bloco do Mercosul, que eles tenham essa finalidade no ponto de vista, no campo de visão deles. Porque, infelizmente, nesses últimos blocos que nós tivemos, parecidos com o Mercosul, da Unasul, né, da CELAC, enfim, esses encontros não foram assim tão propositivos. Infelizmente, foram encontros que foram utilizados de maneira politizada para outras finalidades que não essas as que servem, as que são aquelas iniciais de criação do Mercosul, que seriam blocos de países que se juntam para o desenvolvimento econômico de seus membros, né? Essa deveria ser a finalidade, que não é tão respeitada assim. O Piperno, você acha que a guerra na Ucrânia de alguma forma acelerou a necessidade desse acordo? Acaba acelerando, sem dúvida nenhuma, até porque os países do lado de cá, eles são grandes fornecedores de commodities agrícolas, né? Que tiveram um boom em função, logo após a eclosão da guerra na Ucrânia. Veja, a gente está falando de um acordo de economias muito assimétricas, mesmo aqui dentro da América do Sul, hoje, né? Os países aqui da América do Sul, eles voltaram a conversar bastante, sim, sobre isso, felizmente. Aliás, o Brasil conversou recentemente com a Argentina, conversou recentemente com o Uruguai. A gente já debateu aqui todas as questões, inclusive levantadas pelo Uruguai. Agora, mesmo internamente, e eu nem vou olhar para a Europa, mesmo aqui no Brasil, a gente sabe que esse acordo, ele tem muito apoio no discurso, mas ele tem muita oposição no mundo real. Você vai na Fiesp, por exemplo, quase todo mundo é a favor. Só que quando chega perto do momento de assinar, bom, eu sou a favor, mas o meu setor, o meu segmento nos últimos tempos, ele andou muito fragilizado, então eu vou precisar de salvaguardas. E aí acaba, de certa forma, freando tudo. Lá na Argentina, de certa forma, o problema é mais ou menos parecido em relação a isso. O discurso é um, a prática é outra, porque há muitos interesses particulares que certamente vão se sentir aí agredidos, vão se sentir aí, de certa forma, subestimados, caso esse acordo seja assinado com um bloco que é economicamente muito mais forte.